Vamos então à leitura bíblica e o texto sugerido continua em Tiago, capítulo 4, verso 7 a seguir. Vamos lá? Diz assim o texto sagrado: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Portanto, a palavra de Deus nos ensina como devemos nos comportar, como devemos ter a nossa vida para que possamos contar com o benefício da misericórdia de Deus, do amor de Deus, das bênçãos de Deus. Ontem dissemos que às vezes nós pensamos que enfrentamos apenas uma batalha, seja ela financeira ou espiritual. Não, meus amados. Nós enfrentamos batalhas em nossos dias. Enquanto estivermos vivos, temos que lutar, temos que batalhar para mantermos em comunhão com Deus. Eu me recordo de uma história bíblica que está em 2 Reis, no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 6, do verso 8 a seguir. Nessa história, o rei, tendo sido orientado por seus orientadores, por seus servos, que deveria o rei enviar o exército para destruir Israel, o rei da Síria. Mas lá tinha o profeta abençoado, profeta que o povo de Israel já conhecia a comunhão que ele tinha com Deus. Então, passado um momento, ali estava Eliseu, o profeta, e o seu moço, seu secretário. E o moço viu aquele tanto de gente do exército do rei da Síria cercando a cidade. Então manifestou ao profeta Eliseu o seu pavor, o seu medo, se dizendo que agora estavam perdidos, agora morreriam com certeza, porque aquele tanto de soldados, aqueles guerreiros acostumados a batalhar, ferozes, certamente não vinham para ser derrotados. Mas o que o moço não sabia é que para Deus não há causa perdida, para Deus não há impossíveis, não há milagres que não possam ser realizados. Então o profeta orou a Deus para abrir os olhos daquele moço, para que ele pudesse enxergar a miríade de anjos para a guerra. Então orou o profeta Eliseu a Deus e pediu para que Deus os cegasse, a todos eles.
E assim foi. E isso aconteceu. Então, meus amados, precisamos de termos essa comunhão com Deus, para que no nosso momento de aflição, quando todas as coisas se parecem estar contra nós, que não há mais nenhuma saída à vista, que não temos escape, pedirmos a Deus e Ele venha interferir a nosso favor. E Ele vem. Mas precisamos ter comunhão com Deus. Como Eliseu mantinha esse relacionamento estreito com Deus. Quero alertar que esta comunhão que Eliseu, que Elias, que Ezequiel, que Daniel, todos eles, Moisés, Paulo, João, Pedro, Tiago, todos eles tiveram com Deus, não está distrito às pessoas desses homens citados na Bíblia. Não é destinado apenas, ou foi, no passado, mas no presente também. Porque Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. Deus é Deus em todos os tempos e age a nosso favor, desde que estejamos de conformidade com o que Ele nos manda estar. E se Ele nos manda estarmos em santidade, é porque com toda certeza Ele quer ser conosco. E isso não é, meus amados, privilégio. É para todo crente. Todo crente deveria de ter essa comunhão com Deus, para receber do Senhor os favores dele. Mas muitos dividem o seu viver com o mundo e com Deus, achando que está muito bom, é o que ele pode fazer. Não, meus amados, não. Já disse aqui nesta campanha que Deus é para todos e tudo é para os crentes. As melhores coisas da parte de Deus existem para os crentes. Não é para o mundano, não. Ou para alguém eleito especial, não. Não há eleito especial. Há um povo eleito, que são os crentes. Os que creem em Jesus, os que são habitação do Espírito Santo. Esse povo são especiais, sim, para Deus. Mas somente se estiverem debaixo da vontade de Deus, realizando a obra de Cristo em sua vida. Por isso é que eu sempre digo que não adianta, para nada serve ser crente de carteirinha, ser crente teórico, mas não prático. Porque, pasmem, mas ainda tem crente que tem medo de expulsar demônios, que tem medo de ir à frente e dar um testemunho, falar do amor de Deus, louvar ao Senhor. Com certeza, meus amados, não devemos ser desta maneira, agir desta maneira. Devemos ser valentes, prontos para a batalha, prontos para servir a Deus com perfeição. Você lembra muito bem da história de Abel e Caim, porque Deus rejeitou as ofertas de Caim, porque não eram perfeitas, porque ele dava do que sobejava,
dava de novilhos mancos, coxos, como queira, doentes, enquanto Abel dava o melhor da sua colheita. Era fiel. E Deus espera de nós essa fidelidade, este compromisso, essa aliança de colocarmos Ele, Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Se assim fizermos, então Deus ouvirá dos céus e sarará a nossa terra e interferirá no momento que necessitamos, que precisamos do socorro dele. Lembre-se que mesmo Daniel tendo pedido, um pouco tempo depois foi que ele foi receber a sua bênção. Mas no instante em que ele ajoelhou, no instante, foi instantâneo, meus amados, Deus enviou dos céus. Então, prestem atenção no seu viver. Vasculhe a sua vida para saber como ela está diante de Deus. Se está aprovado. Se Deus está maravilhado com o seu viver. Se Deus pode contar contigo. Jesus nos alertou: olha, aquele que tiver vergonha de mim, eu também envergonharei no dia do Filho do Homem, no dia da vinda dele. Portanto, e esse envergonhar, meus amados, é rejeitar a obra, é rejeitar, fazer em si mesmo a obra. Primeiro você trabalha o seu ser, renova o seu ser a cada manhã. Prepara-te todos os momentos da sua vida, consagra a sua vida para Deus e o coloque em primeiro lugar, e você vai ver o que vai acontecer. Muitos crentes nas igrejas admiram quem profetiza, quem tem o dom de cura, de revelação, de oração, de fé, mas não segue os exemplos daquele varão ou varoa. Fica de lá com a sua muleta, pedindo oração, pedindo intervenção do irmão junto a Deus. Ora, meus amados, o véu do templo Jesus já rasgou de alto a baixo, para que cada um de nós, pessoalmente, nos acheguemos a Deus para peticionar a Ele. Não precisamos de que outra pessoa intervenha a nosso favor para com Deus. Se nos falta sabedoria, olha, Jesus já nos ensinou. Peça ao Espírito Santo que dará com liberalidade. Disse Jesus textualmente isso. Portanto, se você não se prepara, se você não é desenvolto na obra, é porque você não quer, é porque você é relaxado, é porque você tem preguiça. Abandonemos o velho homem, o homem da preguiça, do relaxo, da rebeldia. A palavra de Deus diz em João: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se ainda está aprisionado, não fora liberto, coisa alguma. Então volte o seu coração para Deus. Coloque-o em primeiro lugar em sua vida. Mas tem muita gente que coloca as coisas do mundo em primeiro lugar. Coloca a família em primeiro lugar. A família é importante, o trabalho é importante. Tudo tem sua importância, mas depois de Deus. Porque Jesus disse assim, olha só, textualmente o que Cristo disse: buscai
em primeiro lugar o reino de Deus, então, se não buscamos primeiramente o reino de Deus, aí tem gente que apenas vai aos cultos, chega lá vazio, não tem nada para oferecer para Deus. O culto não é para você trazer de lá para cá, não. É para você levar daqui para lá. É para você servir a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus. Porque o culto é para Ele, não é para você. O culto não é estabelecido na igreja para o homem, mas para Deus. Vamos mudar a nossa concepção, que está errada, e que, infelizmente, muitos permitiram que isso se mantivesse e se estabelecesse na igreja. O culto é para Deus. Paulo já nos ensinou: levai a Deus o vosso culto racional, com sabedoria, com inteligência, com amor, com respeito, com reverência, com temor de Deus. É assim que funciona. Então é hora de nós nos libertarmos do falso evangelho, o evangelho de facilidades. Só há facilidade àquele que batalha, para aquele que luta, para aquele que serve a Deus, para aquele que faz a sua lição de casa todos os dias. Para esse é fácil. Tem muita gente que admira os profetas, os que têm comunhão com Deus, porque as coisas para eles são fáceis. Vá lutar a luta dele, a diária, vai viver a vida dele, as necessidades pelas quais ele passa, os opróbios que sofre, as perseguições. Vá viver. Meus amados, não é porque Cristo levou as nossas dores que já não teremos mais dores. O Senhor disse: olha, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava querendo dizer que nós também temos que vencer o mal. Temos que vencer o inimigo que está ao derredor, buscando ocasião para nos tragar, para nos destruir, para destronar Deus da nossa vida, fazendo com que nós nos afastemos dele. Não podemos ser assim. Não podemos nos colocar pasmados, mortos diante de Deus. Porque se não servimos a Deus, se não obedecemos a sua palavra, e obedecer a sua palavra, meus amados, não é só não prostituir, não beber, não usar droga, não. É cumprir toda a lei, é cumprir todos os mandamentos. Óbvio que vivemos na época da graça, na era da graça, mas temos mandamentos para cumprir, para respeitar em nossa vida. A coisa não é bagunçada. Tem ordem e tem decência no reino de Deus ainda, e terá para sempre. Então tomemos o cajado que já foi passado para cada um de nós, o cajado da autoridade espiritual, e busquemos batalhar pela santidade, batalhar pela comunhão com Deus, batalhar pela vida santa, reta, justa, porque já fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas nem por isso podemos nos relaxar, deixar de cumprir a palavra de Deus. Não é porque
aceitamos a Jesus, que agora estamos livres de não estarmos suscetíveis aos ataques do diabo. Pelo contrário, ele quer nos tirar da presença de Deus a todo custo. Não folguem, não vivam uma vida de folguedos, de festa, como se estivesse em festa. Não, tenham uma vida contrita, santa, reta, justa, salva em Cristo Jesus. Amém? É assim, meus amados, que devemos seguir a nossa vida cristã. Porque se somos de Cristo, temos que batalhar, temos que ser santos. Eu fico imaginando, há uma leva de pessoas que pensam em suas folgas, em seus relaxos, que estão servindo a Deus de qualquer maneira. Ah, não, é o que eu dou conta de fazer. Meus amados, não existe isso de eu não dou conta de fazer isso, de eu não dou conta de fazer aquilo outro. Não. Quando eu montei a rádio da Graça de Cristo, eu passava noites e noites no computador, buscando montar a rádio. Eu não esmorecia, não. Aí no outro dia, quando o dia amanhecia, eu ia para a cama para dormir um pouco. E dormindo, o Espírito Santo me mostrava aquilo que eu devia fazer para realizar aquela etapa da montagem da rádio. E foi assim, todos os instrumentos agrupados, congregados no site para montar a rádio. Porque para mim, que não sou conhecedor, não tenho formação nenhuma em computação, era difícil. Eu mal entendo alguma coisinha. Hoje eu domino completamente os meandros dos aplicativos que eu tive que baixar para conectar à rádio. Mas o Espírito Santo me ajudou, porque viu a minha batalha, que eu não esmoreci. Mesmo sem saber, eu tentava de uma maneira, não dava certo. Tentava 1000 maneiras. Não é que eu desistia e ia dormir, não. Eu ia dormir para descansar. E aí, no sonho, o Espírito Santo me mostrava onde eu tinha que ir, o que eu deveria fazer. E assim foi, até o fim. Até o fim. Então, busquemos ajuda no Senhor nosso Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo sabedoria, porque Ele tem para dar. Ele deu para Salomão. Não é porque Salomão era bonito, porque Salomão era privilegiado, não, era rei, não. É porque o coração dele foi humilde, mas valente ao mesmo tempo, e servia a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Amado e poderoso Deus, santo, eterno e glorioso, ó Pai querido, neste momento, Pai, primeiramente eu quero apresentar ao Senhor aqueles que fazem parte deste grupo de oração, desta campanha Vencendo os Inimigos. Então, sê conosco nesta batalha e nos abençoe a vencer o nosso inimigo, Pai, porque sabemos que cada um de nós temos um inimigo particular para derrotar. Então, Senhor, não nos tire da luta, mas
nos dê autoridade para lutar, capacitação para lutar, para sairmos, Senhor, vitoriosos. Senhor, derrama sobre nós a sabedoria do Espírito Santo, porque queremos te servir, ó Deus, com perfeição, Senhor. Não contentamos, ó Deus meu, servir de qualquer maneira, não queremos servi-lo de qualquer maneira, mas em santidade, em perfeita santidade. Sabemos que seremos sempre fracos, sempre frágeis. Temos do nosso lado a possibilidade do fracasso, porque tudo depende da nossa vontade aguerrida, da nossa forma de nos posicionar na batalha. E eu me posiciono, Senhor, com toda a autoridade que o Senhor me dá, com altivez, com o desejo da vitória. Eu me posiciono, Senhor, como guerreiro que veio para vencer a batalha. E de batalha em batalha, eu sairei vencedor, em nome de Jesus e do Espírito Santo. Pai, dá a cada um o poder de também poder firmar diante de Ti com a coragem necessária, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Derrama sobre cada um desses nossos membros, ó Pai, força e vigor, saúde, destreza para guerrear, para batalhar e vencer. Porque, meu Deus, não queremos ser derrotados, não iremos ser derrotados. Pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, nós venceremos todas as batalhas que o inimigo se levantar contra nós. Nós venceremos, Pai. Em nome de Jesus, nós venceremos todas as batalhas. Porque é para isso que nascemos, para sermos vencedores, vitoriosos. Não nos contentamos com menos do que a vitória, Pai, nessas batalhas. Então seja conosco. Socorre-nos, ó Pai, se em algum momento nos sentirmos fracos, frágeis, com as forças já esgotadas. Fortalece-nos e socorre. Toma nossas mãos, ó Pai, e caminha conosco a nossa caminhada. O nosso caminho é estreito caminho, ó Pai. É difícil o caminho. O caminhar é complicado, mas ser conosco e venceremos, ó Senhor. Porque em Cristo Jesus já ensina a vossa palavra, Senhor, que somos mais que vencedores. Então eu tomo posse desta palavra de ser vencedor. Eu tomo posse para a minha vida, para o meu ministério, para a minha pessoa. Essa palavra que Jesus nos ensina, que nele somos mais que vencedores. Eu não quero ser menos que vencedor, Pai. Não nasci para isso. Nasci para ser vitorioso completamente. E eu declaro isso, Senhor, em minha vida. E declaro isso na vida de todos os irmãos que fazem parte dessa campanha. Ó Deus poderoso, santo e eterno, porque Tu és poderoso para nos fortalecer, para dar-nos vigor, sabedoria, inteligência, para ser um exímio guerreiro, um valente guerreiro, conhecedor da batalha, pronto para vencer
de pé para vencer, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Queremos, sim, ser os vencedores. Não te pedimos, ó Deus, que nos retire da batalha, mas que nos livre do mal, mas que seja conosco, ó Pai, fortalecendo as nossas energias, a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alegria. Queremos batalhar, Pai, em alegria e não com tristeza, murmurantes. Retire de nós, Pai, a murmuração. Não queremos murmurar, principalmente contra Ti, ó Deus. E Te agradecemos por permitir a batalha, para que nós aprendamos, para que nós vençamos. E vamos vencer cada uma das batalhas que o inimigo levantar contra nós, no nome e no sangue de Jesus. Pois bem, Senhor, é dessa maneira, Senhor, que nos postamos nesta campanha. Uma postura de vitoriosos, de guerreiros valentes, prontos e por Ti preparados, auxiliados por Ti, ó Deus, socorridos por Ti, ó Pai, pronto, ó Pai, para toda boa obra. Então, Senhor, colha a nossa súplica e se conosco. Permita-nos a intimidade contigo, ó Pai. Nós queremos ter intimidade contigo, Pai. Uma intimidade estreita, que nos alegra, que nos traz a felicidade de termos um relacionamento contigo, ó Pai. Porque é maravilhoso esse relacionamento estreito contigo. Pai, Senhor, quantas batalhas o Senhor já me fez vencedor, de quantos perigos o Senhor já me livrou, Pai. Sou grato a Ti, Senhor, porque eu tenho a marca das batalhas. Eu tenho no coração a marca do Teu amor por mim, ó Pai. Eu tenho em minha vida indelével a experiência pessoal contigo. Mas eu te peço, Pai, tenha com cada um uma experiência, conceda a cada um do grupo uma experiência especial contigo, ó Deus, para que se mantenham firmes, para que tenham a certeza da vitória, porque aquele que está conosco é maior, muito maior que o nosso inimigo, é muito maior que as batalhas. O seu poder é muito maior que o poder do inimigo, e é contigo que contamos, e sabemos que podemos contar contigo. Cremos nisso, ó Pai. Temos a fé alargada nesse sentido de crer em Ti, ó Senhor, em toda a Tua palavra dita a nós. Meu Deus, não permita que recuamos em algum momento na batalha, mas que seguimos avante, como diz o hino, sempre avante, Senhor, lutando, derrotando o inimigo. Meu Deus, é o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço no nome santo de Jesus e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Meus amados, então, esta está sendo a terceira campanha, né, Marcos? Terceira?
Mande isso para mim aí, que é mais fácil. Onde é que está isso? Ela coloca aqui, meio genérico assim, fica difícil. Então é a terceira campanha. Terceira. Nós começamos segunda, terça, quarta. Terceira campanha. Simples assim, né, amados? Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus continue conosco, nos abençoando. Meus amados, e quero pedir mais uma vez a todos, se inscrevam em nosso canal. Ouçam a nossa emissora, Rádio da Graça de Cristo. É só você escrever Rádio da Graça de Cristo aí no navegador, aí no Google ou em qualquer outro navegador, e você chegará até lá, até o endereço, tá? Amém? Compartilha esses vídeos com seus amigos, seus irmãos, tá certo? Com a igreja. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Louvado seja Deus. Tchau, meus amigos.